Amém? A palavra do Senhor diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ora para o teu irmão e fala assim: não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloco minha vida diante do Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, agora use a minha vida, Senhor, para a Tua glória. Não há nada de mim, Senhor Deus, para passar para a Tua igreja, de mim mesmo, não há nada, Senhor, a acrescentar. Mas eu oro que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que nos instrui, fale agora, Deus, conosco, comigo também, através da Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado. Eu repreendo toda seta do maligno, toda artimanha das trevas para tentar roubar essa semente agora, em nome de Jesus. Seja cancelada agora toda distração, toda resistência seja quebrada, e que a Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito, tenha livre acesso aos nossos corações, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Essa palavra fala sobre Tomé, e eu queria falar um pouco sobre a nossa fé. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Como está a nossa fé nos dias aos quais nós estamos vivendo? Ano passado foi um ano difícil para todos, pandemia, algo que eu acho que ninguém esperava, né? Uma pandemia sobre a terra, todo mundo dentro das suas casas, tantas coisas acontecendo. Ano passado não foi um ano tão bom para mim. Em julho do ano passado, meu pai faleceu, e eu creio que também você passou por situações difíceis. Por isso eu faço essa pergunta para você: como está a sua fé hoje? E quando eu falo a sua fé, não falo só apenas da sua fé no sentido de crer em algo, mas a sua fé em Jesus. Como está a sua fé, a sua convicção no amor de Deus, em quem Jesus é, na graça que te alcançou neste momento? Por que eu falo isso?
Porque a nossa fé em Jesus não pode estar baseada nas circunstâncias as quais nós estamos vivendo. Amém? Amém? Porque Tomé, o texto que eu acabei de ler, fala de um discípulo de Jesus. Jesus aparece depois da ressurreição para os seus discípulos, estavam reunidos em uma sala com medo, e Tomé não estava ali, quando Jesus aparece. Aí, depois, os discípulos vêm até Tomé e falam, olha, nós vimos o Senhor. Mas Tomé fala, olha, se eu não ver, não tocar, se eu não ver e não sentir, eu não vou crer. Então, Tomé tinha uma fé baseada naquilo que ele via e naquilo que ele estava tocando, sentindo. Uma fé circunstancial, uma fé emocional. E nós não podemos, nos dias aos quais nós estamos vivendo, ter uma fé emocional, amém? Uma fé circunstancial. Do contrário, nós vamos viver uma vida atormentada, perturbada, todos os dias, porque nós estamos vivendo um caos, não estamos vivendo? Liga a TV, o que nós vamos ver? Sangue, noticiários, morte, pandemia, coronavírus, agora uma nova variante, agora todo mundo de novo, todo mundo vai morrer. É só notícia ruim, irmãos. E a tendência dessas notícias, das circunstâncias, daquilo que está acontecendo no mundo, é nos colocar em uma prisão, em uma escravidão, aonde nós não vemos luz, não vemos esperança, se a nossa fé estiver baseada somente neste mundo, nas circunstâncias, naquilo que está diante dos nossos olhos. Mas eu quero dizer para você, como Jesus disse para Tomé, quando o Senhor Jesus apareceu para Tomé ali, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Em outras palavras, há uma esperança. Vou dizer de novo, há uma esperança para mim e para você. Não sei o que você está vivendo, você também não sabe o que eu estou vivendo, mas eu quero dizer para você, há uma esperança, um novo céu, uma nova terra. Você pode viver agora a eternidade, você já está no bônus da eternidade. Amém? Há uma esperança, há uma esperança. Por isso, nossa fé não pode ser uma fé emocional e nem uma fé baseada em circunstâncias. Porque aqui nesse mundo, meus queridos, nós vamos viver muitas das vezes momentos bons, momentos ruins. Momentos ruins e momentos bons. E se a nossa fé estiver baseada nos momentos, nas circunstâncias, nós vamos estar tempos alegres, tempos perturbados. Tempos nós cremos, tempos nós não cremos. Tempos nós queremos avançar com Cristo, tempos nós queremos retroceder, pensando que Cristo nos abandonou. Mas eu digo para você, Jesus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Não importa o que você está vivendo, se você crê que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e como ele disse para Tomé, Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. E meus queridos, duas coisas Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. Uma é isso que estou falando para vocês, que uma das coisas que nós estamos vivendo e estão raras de encontrar no meio da igreja, é pessoas que realmente estão crendo em Jesus, não crendo na religião, crendo em Jesus. Em Lucas 18:8, Jesus, ali falando sobre a perseverança na oração, sobre o dever nosso de orar sempre, falando sobre a parábola da viúva, que persistia ali orando para que o Senhor julgasse a causa dela. No finalzinho do texto ele fala assim, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Interessante, que o Senhor Jesus está ensinando sobre oração, sobre o dever nosso de orar sempre e não desanimar, e no final do texto ele fala assim,
Quando, porém, vier o Filho do Homem, eu vou encontrar pessoas orando? Não, ele fala, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, acharei fé na terra? Sabe por que ele falou isso? Porque o que move você a colocar os teus joelhos no chão e orar, e buscar, e clamar, é a minha e a tua fé em Cristo Jesus. Por isso, sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é real. Aproximar de Deus fala, aquele que se aproxima, aquele que vai orar, aquele que vai buscar, aquele que clama, aquele que persevera diante do Senhor. É necessário que você creia. Se você perde a sua fé, até mesmo a sua oração se torna uma oração incrédula. Como a oração de Zacarias, quando ele estava orando, pedindo por um filho, o anjo aparece para ele e fala, Isabel vai ter um filho. E ele não crê. Ele fica, mas como vai acontecer? Ele estava orando por algo que ele não estava crendo, quando o anjo apareceu para ele e falou que trouxe a resposta da oração dele. Amém? Então, nós precisamos estabelecer essa fé, porque a nossa fé é em Deus, e não é só a fé no sentido de uma crença, de um acreditar, numa história, mas é algo vivo, algo que Deus colocou dentro de mim, de você, que não nos deixa retroceder, desistir em meio às lutas. Lucas 18:8, Jesus falou isso, olha, quando porém vier o Filho do Homem, falando da volta dele, quando o Filho do Homem estiver por vir, quando estiver nos fins dos últimos dias, e quando estiver nas proximidades da minha vida, será que eu vou olhar e vou encontrar pessoas crendo, clamando, buscando, me esperando? É isso que o Senhor Jesus está falando, nós estamos vivendo nesses dias, queridos. O Senhor Jesus está voltando e está olhando, procurando pessoas que estão crendo, confiando, mesmo, em meio, talvez, a circunstâncias que não são tão boas, mas você está crendo no Senhor. São essas pessoas que serão levadas e arrebatadas, aqueles que creem, mesmo não tendo nada visível ou algo para sentir que leve essa pessoa a crer, mas ela está crendo que o Senhor é o seu Deus, e que por fim Ele se levantará sobre a terra. E outra coisa, meus queridos, além da fé que está escassa no meio nosso, é o amor. Você não concorda comigo? Nós estamos muitas vezes frios, queridos, frios mesmo, em amor. Nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos ser batizados no amor de Deus. Para olhar talvez um noticiário na TV, em vez de falar daquilo, nós orar, chorar por aquilo. Amém? Muitas vezes nós olhamos noticiários, coisas acontecendo, e nós se tornamos insensíveis àquilo. Amém? E Deus quer que nós tenhamos esse amor. Mateus 24:12 fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Duas coisas, fé e amor. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará pessoas na comunidade cristã de Penha, crendo em mim? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará pessoas na comunidade cristã de Penha, amando? Ele fala por se multiplicar a iniquidade. A multiplicação da iniquidade fala do mundo, fala do pecado se multiplicando, tomando proporções terríveis. E essa aumentar da iniquidade, como foi nos dias de Noé, quando o Senhor olhou e viu que a imaginação dos pensamentos do homem era amar continuamente, e o Senhor se arrependeu do homem. Nós estamos vivendo nesses dias. A imaginação do pensamento do homem é amar continuamente, meu querido. Mas mesmo sendo mal, o Senhor Jesus está chamando a humanidade, volte, retorne, eu estou aqui, se arrependa. Por isso que eu falo que a maior mensagem de amor de Deus para mim, para você, para a humanidade é: arrependa-se. Arrependa-se. E isso eu falo para mim também, não estou aqui, amém, irmãos, falando, estou ministrando, mas isso é para mim primeiramente, é para todos nós. A palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Aquilo que eu prego, me prega. Amém? E Deus está buscando isso em nós como igreja, fé e o amor.
Gálatas 5:6 fala assim, ó, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Então a fé, ela tem um canal, ela tem um meio por onde ela opera, e o meio por onde a minha e a tua fé tem que operar, a fé verdadeira, é por meio do amor. Por isso que eu falo que nós precisamos de um batismo no amor de Deus, no amor ágape, no amor sacrificial, amém? No amor que renuncia, no amor que se doa, sem querer nada em troca. Somente um milagre de Deus pode fazer isso em nossas vidas, porque a nossa tendência natural, por consequência do pecado, é sermos egoístas, é pensarmos somente em nós, é eu primeiro e o outro que se lasque. Mas quando nós somos batizados no amor do Senhor, na graça de Deus, a fé que Deus dá em nós, nos faz agir em amor, amém? Nos faz agir em amor. Por isso que a fé opera pelo amor. Quando o Senhor fala que a fé e o amor se esfriaria, e ele não acharia a fé, ele está falando dessa fé. Há um casamento entre a fé e o amor, amém? Não tem como você separar fé de amor. Eu creio, mas você tem demonstrado amor? Eu amo, mas você tem operado a tua fé, o teu amor pela fé? Ou tem sido um amor incrédulo? Amém? Fé e amor, amor e fé, biblicamente falando, caminham juntos, e nós precisamos clamar ao Senhor por isso, para que nós possamos ser batizados nessa fé e nesse amor do Senhor, amém? Hebreus 10, 38, 39 fala que a vida do justo está em sua fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Amém? A nossa vida, queridos, está baseada na nossa fé. E como eu disse, fé não é uma crença, não é você acreditar, não é você vir apenas a um culto de domingo, participar, de um grupo, mas é você se relacionar com o Senhor, porque o Evangelho fala de uma reconciliação, amém, irmãos? Aquilo que o pastor tem ensinado aqui para nós, fala de uma reconciliação. O Evangelho fala de um chamado de Deus para nós, para seguir a Ele, mas para que nós possamos seguir a Jesus, é necessário que eu e você nós sejamos reconciliados com Ele. O homem está perdido, o homem se perdeu, desde Adão foi assim, o pecado entrou, o homem fugiu da presença de Deus, o homem foge da presença de Deus, e a luta de Deus é para reconciliar, trazer o homem de novo para perto dele, restaurar a paternidade celestial, divina, aonde você compreende no teu coração que você não é um órfão, que você não está sozinho, mas que há um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, que quer cuidar da tua vida nos mínimos detalhes, como o Agnaldo estava falando aqui no testemunho que ele deu. Deus quer cuidar de mim e de você nos mínimos detalhes, e nós precisamos permitir que esse Deus cuide de nós nos mínimos detalhes, que Ele conduza a nossa vida. Mas para que nós possamos fazer isso, nós precisamos crer nele, amém? Crer nele. Isso não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis na sua vida, situações difíceis na tua vida, todos nós iremos passar, mas isso não quer dizer que Deus não seja bom e que Deus não esteja ali com você, amém? Porque se até Jesus teve que passar, o Filho de Deus, unigênito do Pai, teve que ser esmagado numa cruz, e verdadeiramente Ele foi esmagado numa cruz, por mim e por você, e Ele não prometeu que tudo seria flores, amém?
mas que Ele estaria conosco em todo o tempo. Amém? A nossa fé não pode ser uma fé circunstancial, baseada apenas naquilo que estamos vendo, amém? Porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Se baseamos nossa fé nas circunstâncias, a nossa fé será uma fé emocional, levada de uma para outra parte. Eu quero trazer essa palavra para o teu coração, porque eu tenho trazido ao meu coração isso. Como eu tenho falado, nós estamos vivendo dias em que o caos, aquilo que está acontecendo no mundo, tem nos colocado na parede, tem nos colocado numa escravidão, né? Numa inconstância diante do Senhor, diante das coisas, numa murmuração. E Deus não quer isso. Deus quer que nós olhemos para além disso, que nós venhamos a contemplar contemplar a presença de Deus, o Senhor, além daquilo que estamos vivendo. E isso nós só vamos fazer se nós, pela fé, fomos trazidos de novo a esse lugar de reconciliação. Nós somos reconciliados. Havia um escrito de dívida, irmãos, para mim, para você, que estava nas mãos de Satanás, onde ele falava: olha, eu tenho autoridade sobre a vida das pessoas, por causa do pecado. Havia um escrito de dívida, mas a palavra do Senhor diz em Colossenses que Jesus morreu, e Ele tomou esse escrito de dívida, e Ele cravou, sabe na onde? Na cruz. Ele já pagou o preço, Ele já pagou o preço. Mas você deve falar com você mesmo: mas eu acho que não, olha, eu sou desse jeito, eu acho que aquilo que Jesus fez não bastou por mim, ainda acho que não foi pago toda a dívida, ainda estou devendo algo para Satanás. Não, meu querido, não, meu querido, Jesus pagou o preço, creia nisso. E se você crer, entrar por esse caminho, Ele é poderoso para transformar, para te curar, para te regenerar, para conformar você à imagem dEle. Amém? E é isso que Ele quer fazer. Tiago 1,6 fala assim: que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aquele que duvida, aquele que oscila em relação ao amor de Deus, à salvação de Deus para com a sua vida, é semelhante à onda do mar. Por que ele fala isso? Porque aí nós vamos entrar num lugar que nós só vamos crer se formos que nem Tomé. Eu tenho que ver algo acontecer na minha vida, eu tenho que ver o milagre acontecer na minha vida, eu tenho que ver algo bom acontecer na minha vida, senão eu não creio, Jesus. Se eu não tiver uma experiência, e isso é bom, nós precisamos de experiências com Deus, do toque de Deus, de milagres de Deus, não sou contra isso, mas nós não podemos basear a nossa fé somente nisso, porque vai ter uma hora que talvez essas coisas não aconteçam, e é nessa hora que a nossa fé precisa estar estabelecida, não naquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas naquilo que Ele é. Por isso não podemos ser como aquele que duvida, porque aquele que duvida das promessas de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Deus para com a sua vida, é semelhante à onda do mar, que é levada de uma para outra parte. Amém? Salmo 46, vou ler com vocês esse texto, olha só o que diz lá, ó. Vamos abrir lá? Salmo 46. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Amém. Salmo 46. Fala assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está passando por uma angústia? Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela.
não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações embraveceram, os reinos se moveram, e se levantou a voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Olha só o que fala: as nações se embraveceram. Não é algo semelhante ao que nós estamos vivendo hoje? Os reinos se moveram, e levantou a sua voz, e a terra se derreteu. Mas daí o texto fala: o Senhor dos exércitos está com a igreja. O Deus de Jacó é o meu e o seu refúgio. Aí ele fala: vinde ao culto, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aí ele fala no versículo 10: aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Aleluia, Jesus. Aquietai-vos, você que está perturbado, angustiado, você que não está vendo esperança, e sabei que eu, Jesus, sou Deus. Serei exaltado sobre a tua vida, entre as nações. Quando ele fala serei exaltado entre as nações, ele será exaltado através da minha e da tua vida, entre as nações. Foi aquilo que o pastor ministrou no ano passado, sobre o Senhor ser exaltado através de nós. Serei exaltado sobre a terra. Aí fala no final: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Maravilhoso, é tremendo essa palavra, porque fala, né, no versículo 6, que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz. O que o salmista está falando? Que a terra está um caos, o mundo está um caos, as autoridades, os governantes estão perdidos, não há esperança no mundo, mas o texto fala: o Senhor está conosco. Em outras palavras, o Senhor está no controle da minha e da tua vida, mesmo em meio a esse caos, a pandemia, mesmo em meio àquilo que você está vivendo. Há um Deus que é sobre essas coisas. E é nisso que nós temos que crer. É nisso que temos que crer. Eu estava refletindo essa semana também, em Daniel 3, que fala sobre os 3 amigos de Daniel, que ali na Babilônia, quando Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, sobre a estátua, né? E aí o rei Nabucodonosor manda ali os seus oficiais construírem uma estátua de ouro, representando o reino de Babilônia. E é interessante que o rei Nabucodonosor era como se fosse o Deus daquela época ali, né? Ele chama toda a terra, todos os reis, satrapas, presidentes, governadores, chama todo mundo: venham aqui diante daquela estátua. E ele fala: olha, a hora que tocar o som da trombeta, do símbolo, quero que todos vocês se prostrem e adorem a minha estátua, que eu fiz. Esse era o intento de Nabucodonosor: toda a humanidade tem que se prostrar diante de mim. Nabucodonosor era um símbolo também de Satanás. Toda a terra tem que me adorar. Mas no meio de todas aquelas pessoas, no meio de toda aquela gente, 3 jovens, vamos dizer assim, não se prostraram. Eles não se dobraram. Misael, Azarias e Ananias não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E aí vai alguns até Nabucodonosor e fala: olha, tem uns judeus aqui, ó, que não adoraram a tua imagem, rei. Não se prostraram diante da tua imagem. Eles têm que morrer. E aí Nabucodonosor chama eles e fala com eles: ué, tem alguma coisa contra a minha estátua? Vocês têm que adorar a minha estátua. E os 3 amigos de Daniel, olha só o que eles falam. Eu vou ler para vocês e ver aqui. Esse me chamou muita atenção.
quando eles são chamados, são colocados diante do rei, eles falam assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A fé desses 3 jovens não estavam baseados naquilo que Deus podia fazer por eles, mas naquilo que Deus é. Por isso que eles falam: olha, Ele pode nos livrar. O Deus ao qual nós servimos pode nos livrar da tua fornalha, rei. Mas se Ele não fizer, mesmo assim nós não vamos adorar. Em outras palavras, a fé deles não estava baseada naquilo que Deus poderia fazer. Deus poderia livrar, Deus poderia fazer algo por eles, mas mesmo se Deus não fizesse, eles continuariam crendo, adorando e não se prostrariam diante da imagem do rei. Por quê? Porque a fé deles não estava naquilo que eles estavam vendo, mas naquilo que eles não podiam ver com os olhos visíveis. A fé deles estava no Senhor. Amém? E nós estamos chegando nesses dias, querido. O rei Nabucodonosor está esquentando a fornalha. O forno está aceso para mim e para você. E nós precisamos ter a mesma convicção desses 3. Senhor, nós vou mudar aqui o que eu ia falar. Declarar no mundo espiritual: Satanás, você pode aquecer a tua fornalha. Você pode aquecer o teu forno 7 vezes. O meu Deus, a quem eu sirvo, Ele tem poder para me livrar das tuas mãos. Mas se Ele não fizer, eu não vou adorar a tua imagem. Amém, queridos? E eles firmaram a sua fé. E o que aconteceu com eles? Eles foram lançados na fornalha. Eles foram jogados na fornalha. Mas eles receberam o livramento de Deus. E depois que o rei Nabucodonosor vê aquilo, Deus é exaltado na vida deles, porque ele fala no versículo 29, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Aí ele fala, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Amém? Nabucodonosor tem que reconhecer que não havia outro Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, um Deus que poderia livrar de uma fornalha acesa 7 vezes, onde os homens mais fortes que lançaram eles naquele fogo, foram queimados, mas eles caíram no fogo, andaram no fogo, saíram do fogo e nem cheiro de nada havia neles. E isso aconteceu, meus queridos. E esse mesmo Deus que livrou eles está aqui hoje para livrar você dessa circunstância que não tem nem como medir com aquilo que eles passaram lá. E nós precisamos crer nesse Deus. Por isso que eu falo, há uma esperança. E a esperança é Jesus. A esperança é Jesus. E agora, como então não ter uma fé emocional e circunstancial nos dias que nós estamos vivendo? A resposta, meus queridos, é simples: Jesus. Hebreus 12:2 fala, olhando para Jesus. Como eu posso não ter uma fé circunstancial e emocional no meio dos dias que nós estamos vivendo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé.
E o texto fala, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí o texto fala, considerai este, reflita neste homem, reflita em Jesus, coloca os teus olhos em Jesus, tire os teus olhos das circunstâncias, tire os teus olhos de um apoio que talvez está se apoiando, que não é Jesus, e comece a voltar os teus olhos para Jesus. Se você não está vendo, fale, Senhor, eu não estou enxergando, tira as escamas dos meus olhos, porque eu quero olhar para Ti, eu quero colocar a minha esperança, as minhas convicções, tudo que eu sou em Ti. Como então não ter uma fé emocional e circunstancial, no meio dos dias aos quais nós estamos vivendo? Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Por isso ele fala em João 16:33. É interessante que João 16:33, muitas pessoas leem esse texto e elas começam na parte que diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. O texto não começa aí. O texto começa dizendo assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Olha só o que Jesus está dizendo. Tudo que eu falei, eu quero trazer para esse lugar. Jesus, como disse lá em João 20, quando ele fala, tudo isso que foi escrito, foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo em Jesus, vocês tenham vida em seu nome. E aqui ele está falando, olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Sabe na onde você vai ter paz? Em Jesus. Jesus é a resposta para termos uma fé que vai além daquilo que estamos vendo. Por isso o Senhor fala, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E ele, quando ele fala, tenho-vos dito isso, ele está falando tudo o que ele disse nos versículos anteriores ao capítulo 16, 15 e 14, onde é as últimas instruções que o Senhor Jesus está dando aos discípulos. Quando Judas sai para trazer os oficiais para prender Jesus, ele chama os discípulos e começa a passar instruções para os discípulos. Passar instruções, encorajamento, falando sobre o amor, falando sobre unidade, falando sobre o Espírito Santo. Ele fala, olha, tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz em mim. Reflita no capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João, medite sobre isso. É desse lugar que você vai conseguir extrair paz, através do Espírito para o teu coração. Aí fala no seguinte do texto, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Aí ele termina falando assim, eu venci o mundo. Então o Senhor fala, tenho-vos dito isso, para que vocês, porque o Senhor Jesus sabia que no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos situações amargas, que nós vamos passar, nem tudo será flores. Por isso o Senhor Jesus estava chamando os discípulos, falando, no mundo vocês vão ter aflições, mas antes disso ele fala, tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz em mim. Por isso que nós precisamos voltar ao Senhor. O Evangelho fala de uma reconciliação, um retorno aos pés do Senhor. Isso é algo individual, se manifesta no coletivo, se manifesta aqui na igreja, mas isso fala de algo individual meu e teu, eu e você. Nós precisamos buscar. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso orar, mas você precisa buscar, você precisa clamar. O Senhor está esperando isso. E quando nós fazemos isso, é desse lugar que nós extraímos força, e é desse lugar que nós entramos nesse lugar de paz, aonde o Senhor Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas mesmo assim nós teremos bom ânimo. Por que ele fala isso de bom ânimo? Porque ele fala, olha, através de mim, eu sou a origem, a essência, na onde, mesmo no meio à situação que você está vivendo, você vai ter bom ânimo. É só nesse lugar. Por isso é um milagre. Aí ele fala, eu venci o mundo, eu passei pela cruz. João 14, 27. Quero estar encerrando com essa passagem. O Senhor Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha só o que o Senhor Jesus fala.
não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus fala então que Ele tem uma paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas Ele fala, olha, não deixo da maneira como o mundo deixa. Então há uma paz que o mundo oferece, mas há uma paz que Jesus oferece. E a paz que Jesus oferece é diferente da paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece para mim e para você é baseada em circunstâncias, em situações que oscilam. Por isso a nossa fé não pode ser uma fé emocional e circunstancial, mas uma fé baseada em quem Jesus é. E a paz que o Senhor Jesus dá é para mim e para você um presente. Ele fala, deixo-vos a paz, eu dou para vocês a paz, a minha paz eu vos dou. E essa paz que o Senhor Jesus nos dá, é uma paz que vem de dentro para fora. É uma paz que vem de dentro, como Silas e Paulo estavam presos, alinhados, aprisionados, amarrados, e mesmo assim estavam cantando e louvando e adorando ao Senhor. Amém? Que essa paz te alcance nessa noite. Eu queria que você se levantasse, em nome do Senhor Jesus. Quero estar orando com você nessa palavra. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, porque foi que Deus ministrou meu coração nesses dias, por conta de tudo que nós estamos vivendo. O mundo está um caos, as nações se embraveceram, os reinos se levantaram, mas mesmo em meio a tudo isso, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, está no meio nosso.